Olá, começa agora mais um programa Rede de Olhares, uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul aqui na Serra Gaúcha. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tudo que nos causa medo, a violência urbana, o desemprego, a questão econômica, a questão das ideologias, a passagem do tempo, os outros. Quais são os dragões que a modernidade nos apresenta e nos desafia a encarar? Muito bem, a gente começou o programa com uma apresentação do pessoal da Escola TAI de Artes Orientais, do professor Pablo e os seus alunos. Aqui conosco também o professor Marlon, da Psicologia da Universidade de Caxias do Sul, bem-vindo. Professora Lodonha, da área de Economia, vão ajudar a gente a entender quais são esses nossos dragões modernos. Quando a gente fala de dragões, existem muitas mitologias, muitas simbologias. Uma delas, aqui muito conhecida no Brasil, é o dragão de São Jorge. E na cultura oriental, o que será que ele representa? O dragão que a gente conhece hoje, ele é representado muito mais nas histórias, né, contos de fadas, nos filmes, né, no Hobbit. A gente conhece aquele lagarto grande com duas asas e que taca fogo pela boca e fica lá numa pilha de ouro. Esse dragão ele foi construído a partir dos tempos, né, por várias outras figuras que têm algo em comum, não necessariamente chamadas com o mesmo nome, mas que influenciaram esse dragão que a gente conhece. A gente pode ver que a gente encontra serpentes ou lagartos em diferentes partes do mundo. Os celtas, eles acreditavam que, e alguns outros povos também da Europa, acreditavam que o dragão muitas vezes ele representava o mau rei, o rei ganancioso, né? Por que ele aparece hoje até nas figuras de hoje em cima de uma pilha de ouro? Porque ele era aquele rei que queria reter toda a riqueza para ele e não compartilhava com os outros. E isso num período antes do capitalismo era considerado algo muito ruim. O rei ele tinha que ser generoso para com seus súditos, para aqueles que estavam junto dele, né? Na China a gente sabe que tem dragões que têm um caráter positivo, que eles também estão envolvidos com os ciclos da água e outras representações. E até mesmo na Igreja Católica a gente conhece São Jorge, né, que vai lá e enfrenta o dragão. Então ele é um arquétipo que está presente em diferentes lugares, com diferentes significados em algumas questões, mas com um comum. Ele sempre é uma criatura de grande poder, grande força. Pode ser uma força positiva também em alguns casos. Professor Marlon, quais são os grandes dragões aí da nossa modernidade, o que nos causa medo? Olha, eu diria que no momento nós teríamos 3 grandes dragões, um dos quais talvez não seja tão comum aqui no Brasil, mas segundo alguns autores, tipo o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, o nosso próprio sistema político, econômico, social, o consumismo, ele está baseado nessa questão do medo, da paura, para utilizar a expressão daqui, no sentido de que, por exemplo, o discurso que vem do consumismo, ele de forma mais ou menos disfarçada e às vezes não de forma explícita, ele comanda as pessoas com, enfim, comerciais, etc., dizendo, se tu não consumires isto,
tu não serás apropriado, tu não, não terás pertença a determinados grupos, É etc. a falta, né? É a falta, ele cria essa falta e ao mesmo tempo que cria um desejo, né? Então o consumismo estaria embasado nessas duas coisas, no medo, de certa forma intermitente, mas é sempre um medo de não pertencer, de não ser reconhecido, etc. E isso se daria mediante consumo, né? E o desejo, a questão da criação do desejo. Então isso, digamos, estaria na base do nosso sistema social, todos nós passaríamos em maior ou menor medida por isso. E o segundo dragão que eu vejo, aqui no Brasil seria claríssimo, né? É a ameaça de violência palpável, né? Eu sou de Porto Alegre, em Porto Alegre acho que tá bem pior que aqui em Caxias, e tipo, todo mundo que eu conheço fala de violência o tempo inteiro. Então esse eu acho que seria o segundo dragão. E o terceiro dragão, que eu acho que no Brasil não é tão importante ainda, é o dragão do terror, né? Que isso nos Estados Unidos, na Europa, enfim, praticamente no globo inteiro, na América Latina menos. Eu acho que seria basicamente esses três. Quando a gente fala da economia, do mercado, isso acaba influenciando a nossa vida, a vida da sociedade, dos países também. A gente falava muito do leão da inflação, né? Antigamente. Isso tudo nos dá medo. Nos dá, e a economia realmente tem causado muito medo, especialmente no Brasil, de 2014 para cá, com relação ao medo, com essa crise socioeconômica que vem se instaurando. E obviamente que a inflação, ela, como um dragão, uma bela analogia, ela vai corroendo, né? Ela vai corroendo todo o teu poder aquisitivo. E mesmo que tu tenhas essa necessidade do consumo, tu não vê essa necessidade saciada porque tu vai não tendo mais o poder de adquirir. Isso causa um outro medo, que é o medo de não conseguir pertencer ou de perder aquele status que você já conseguiu. Aliado a isso tem o processo do desemprego, e este vem, principalmente em Caxias do Sul, vem sendo assim, nós tivemos no último ano uma diminuição de mais de 14 mil vínculos em Caxias do Sul. E isso numa cidade em que tem maior parte da sua população economicamente ativa, está inserida no setor da indústria de transformação, e esse setor vem sofrendo, vem diminuindo os postos de trabalho, isso vem causando muito medo nas famílias. À medida em que está difícil consumir, você ainda perde, né, a sua possibilidade de assim consumir. E esse medo, então, ele se espalha. Porque na medida em que você perde o seu poder aquisitivo e perde a fonte principal, porque quando uma pessoa é desempregada, no mínimo 4 pessoas estão dependentes. Isso gera um medo coletivo e uma paralisia com relação ao próprio setor econômico, à própria atividade econômica, porque você já não consegue mais consumir ou vai reduzindo o seu consumo, consumindo apenas aquelas utilidades básicas necessárias para a sua sobrevivência. E daí advém a crise. E a nossa crise, ela não só é econômica, ela é econômica, política e principalmente psicológica. As pessoas acreditam que não vai dar certo, ou acreditam que a coisa é ruim, e isso vai passando e é um medo coletivo. E isso gera um outro medo, que não é bem a minha área, mas a gente sabe muito, de repente o professor pode falar, que é a depressão. Nunca tivemos tantos casos de depressão, síndrome de pânico, independente de idade. A gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Eu quero saber com a plateia, os alunos do professor Pablo aí, das artes marciais também, quero saber do que vocês têm mais medo disso tudo que a gente está falando. Teu nome? Meu nome é Rosana. Tudo bom, Rosana? Tudo bom. Do que você tem medo hoje em dia? Para mim, pessoalmente, o medo que eu mais fico preocupada é a questão da violência da cidade, porque a gente vê pela internet ou pela TV, tem acesso a muita informação e muitas dessas informações são negativas. E você começa, como eles falaram, você acredita nisso e você fica achando que a tua cidade é muito insegura e começa a tentar buscar formas de burlar isso, né, de resolver. Muito bom. Teu nome? Meu nome é Kelvin. Tudo bom, Kelvin? Tudo bom? Você acha que a questão de assaltos, sequestros, essa violência urbana, ela existe mesmo ou ela é noticiada demais? Não, eu acho que ela é noticiada de menos até, porque ocorre muita coisa que a mídia não vê.
Então ela mostra muito para o pessoal de casa aí ver, se conscientiza que tá perigoso sair à rua. Então é mais polícia, falta o governo tá pecando nessa parte. A gente conversou também, a nossa equipe de reportagem, com o historiador Leandro Carnal, que ele também vai falar sobre os medos modernos. Olha só. A crise econômica e política desperta a histeria social. O esteio do fascismo no passado é o medo de rebaixamento social. Então eu vejo na proposta comunista um risco a eu perder meu apartamento pago em 30 anos. Então o esteio do fascismo é um medo social. O medo que é próprio desta zona um pouco crepuscular desse mundo líquido. E tem medos que são mais estruturais, os medos de gênero. Os medos de gênero conferem uma zona de conforto. E o ódio é um elemento político, ou como diz um colunista, um autor de blog de esquerda, Sakamoto, o ódio é um lugar quentinho. Medo pode ser instrumentalizado e as pessoas têm medo. Tá aí, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo para falar ainda mais sobre esses dragões modernos, tudo que nos causa medo nessa nossa sociedade contemporânea. Mas agora a gente vai para o intervalo, então, assistindo mais um pouco do trabalho da Escola TAI de Artes Orientais. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, uma produção aqui da TV da Universidade de Caxias do Sul. Hoje falando sobre os dragões modernos e os nossos medos sociais. Para contrapor tudo isso, tem o Tai Chi Chuan para tranquilizar a gente, dar um equilíbrio também, né? Tudo bem, Pablo? Tudo bem. Como é que o Tai Chi funciona no sentido de repente, poder baixar um pouco a ansiedade, até isso da depressão que a professora Lodonha colocava no primeiro bloco também? Muitas pessoas procuram o Tai Chi principalmente por causa da questão da ansiedade, do estresse do trabalho, né? E se percebe muitas mudanças porque as pessoas conseguem começar a perceber que podem baixar um pouquinho mais o seu ritmo. Eu nunca me esqueço de um aluno que até ele comentou comigo que sempre quando ele sai da aula, ele dizia que ele conseguia ver uma mosca passando na frente do para-brisa dele, do carro, né? Ele dizia assim, a minha atenção fica tão redobrada, aquelas coisas que não faziam mais tanta diferença, agora fazem mais. A minha atenção fica mais redobrada e o meu estresse com isso fica menor, né? Então, o Tai Chi me traz mais paz interior. Muito bom, obrigada. Deixa eu ouvir um aluno, teu nome? João Luiz. João Luiz, a gente vê vocês assim tão concentrados aí na prática, né? Sim. Em cada movimento, em cada respiração. Isso ajuda a lidar também com medos internos? Principalmente no equilíbrio, tu tem o conhecimento. Quando tu pratica o Tai Chi, tu tem
o conhecimento do teu interior, do teu exterior, das tuas possibilidades, das tuas capacidades físicas e mentais, tu tem a calma do teu espírito e alma, tu pode perceber tudo que acontece ao teu redor e ao mesmo tempo acalmar, né, todos os temores internos que a gente tem, porque a gente vai se conhecendo, que eu acho que é a chave, né, de toda a preocupação, de toda a ansiedade, eu não me conhecer o suficiente para saber como é que eu vou me comportar perante todos os medos e todas as ansiedades que estão me bombardeando, né, no dia a dia. Muito bom, legal. Então a nossa equipe de reportagem conversou também com especialistas e com pessoas que sofrem de um mal assim que tem a cara da modernidade, a questão da ansiedade, olha só. Começa o coração a disparar, suor, muito suor. Uma coisa que eu experienciei bastante também é as cores do ambiente mudam, a atmosfera muda, os sons mudam. Então tu entra num estado que parece que tu está numa outra dimensão, assim. Tu não está mais na tua realidade, onde as cores são de uma maneira, elas são mais fortes, elas são mais intensas, elas machucam os olhos. E aí que eu comecei a ter essa experiência de perceber, ok, estou tendo uma crise de ansiedade. Mas até Márcia chegar a essa conclusão foram necessárias inúmeras sessões de psicoterapia. Só o acompanhamento profissional, aliado ao tratamento medicamentoso, foram capazes de controlar as crises que se arrastaram durante toda a adolescência. Sim, como a gente tem muito medo de falar abertamente sobre os problemas, porque as pessoas já te olham torto, então tu não tem com quem dialogar sobre aquilo. Eu já tive problemas de conversar com algumas pessoas que não eram íntimas minhas e dizer, olha, de vez em quando eu tenho essas situações que eu não me sinto legal, que eu fico estressada. E um colega meu da época, isso foi em 2012, foi falar com o chefe que eu era louca e que ele não queria sentar do meu lado no trabalho. A correria do dia a dia e as constantes preocupações com casa, filhos, trabalho têm deixado as pessoas cada vez mais ansiosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 23 milhões de pessoas pelo mundo que apresentam algum problema relacionado a esse quadro. E o que muitas vezes agrava a situação é justamente não identificar quando a ansiedade foge ao nosso controle. O que diferencia dos estados de ansiedade comum é que no pânico ou nas fobias, a causa desse mal-estar não está específica. Se não é identificado, pode se desdobrar em quadros muito mais severos, né? De muito embotamento, de inibição social muito forte, de drogas, de álcool, que seriam maneiras de tapar ou de suturar esse buraco, esse vazio, né? Da ansiedade, da dificuldade de existir no mundo de hoje. Essa sensação de fracasso, de não estou conseguindo fazer as coisas darem certo como foi planejado, como eu fui ensinada, isso te coloca uma pressão que daqui a pouco tu nem tem um problema real e ele se transforma. As crises de pânico não têm idade para começar. Tem pessoas com 40, 50 anos começando a ter crise de pânico porque não tem dinheiro para até o final do mês, porque não tem emprego, porque os filhos não tem como pagar o colégio dos filhos. E é o cotidiano mesmo que vai fazendo essas coisas acontecerem e piorarem. Aí as pessoas têm que levar a sério, porque um transtorno psiquiátrico ele pode te levar a um colapso físico, sabe? Tu chegar num ponto que tu não levanta mais a cama. Tá aí, Marlon. Então, o que a gente ouviu aí são aqueles medos que existem, que são reais, que são direcionados, e aqueles que acabam se pulverizando. É aí que está a patologia de um medo normal e de algo mais grave? Pode-se dizer que sim. Eu diria que aí, enquanto estava ouvindo as entrevistas e tal, eu fiquei pensando que acho que era um historiador que falou que o dragão é um arquétipo e aparece das mais diferentes formas. De acordo com a psicologia junguiana, que é a que eu sigo, o dragão representa precisamente o inconsciente nos seus dois aspectos, tanto no aspecto de monstro que deve ser vencido pela consciência, digamos que pode levar a uma regressão ao animal de sangue frio, a esse tipo de funcionamento, tanto quanto o que gera a consciência. Então, por exemplo, na cultura asiática, o dragão aparece como aquele que gera, com uma bola de luz na boca, que gera a consciência. E nesses casos de ansiedade mais patológica, eu diria que o principal problema
está precisamente aí, tá? Pode ter uma base biológica, uma base orgânica em neurotransmissores, mas em termos psicológicos a questão está precisamente nesse inconsciente. Então, o inconsciente pressiona a pessoa, de certa forma, a se voltar para dentro, a olhar para as suas questões e ver por que, digamos, o sistema dela biopsicossocial está tão carregado, tão ansioso. Então, o fundamental para a psicologia aí seria olhar para dentro, olhar para esse inconsciente e ver que significados teriam esses sintomas, né? Mais além da coisa meramente biológica. Uma forma de tentar domar esse dragão também. Exato, através da consciência, através das suas ações. Ok. Professora Lodonha, tem economia, existe todo um contexto aí, global, mundial, nacional também, mas como é que a gente pode domar esse dragão? Tentar baixar essa ansiedade do medo do desemprego, da falta de dinheiro. Às vezes ela é prática, ela existe, porque, como foi colocado também, né? Aquele pai de família que não tem dinheiro para terminar o mês, né? E causa consequências, porque você tem as suas obrigações, né, financeiras, de pagar, de colégio, casa, luz. Eu estava justamente pensando nisso e a gente não tem, né, uma bolinha mágica aí para dizer, olha, faça isso, vai dar certo. Mas existem alternativas. Nós, geralmente, em momentos de crise, a gente também pode criar algumas alternativas interessantes. Para aqueles que estão trabalhando, não precisa ficar com tanto medo, achando que vai ser demitido, porque a força do pensamento é forte. Se você ficar o tempo todo achando, você pode até cometer alguma coisa e, de fato, ser demitido. Então, trabalhar como trabalha sempre, procurar realmente fazer o seu orçamento de acordo com o seu rendimento, buscando atender principalmente as necessidades mais básicas, aqueles gastos que você tem desejo de consumir, se não puder agora esperar um pouco, está deixando de piorar. Os sinais estão dizendo que em 2017 ainda vai ser difícil, mas vai ser menos difícil do que foi em 2016. E para 2018 já se tem uma perspectiva de uma melhora maior. Depende de algumas mudanças estruturais na economia que está se buscando fazer. E precisa que a sociedade acredite nisso. E para aqueles que estão desempregados, oportunidades de, quem sabe, se reciclar, fazer algum curso de qualificação, tem muitos gratuitos. Quem sabe mudar, de repente vai descobrir um novo talento, né, que possa buscar. Se ficar ensimesmado, se ficar muito pensando só, ai, por que aconteceu só comigo? Em primeiro lugar, é uma crise que está aqui, como você falou, é em Caxias, é no Brasil, é no mundo. Então, não é só você que está passando aquilo. Então, deixar de achar que é só contigo e procurar, então, buscar se inteirar, não se deixar levar por essa depressão, por essa falta de perspectiva. Desse dragão pode nascer algo novo, como exatamente. O professor Marlon colocava, né? Deixa eu conversar com mais um aluno aqui do Pablo. Teu nome? Eu sou o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo. E aí, de todos esses dragões que a gente falou aí, qual que mais te assusta? É não ter força suficiente para dar volta por cima dos medos em geral. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que a gente é capaz sempre de melhorar. E o treinamento que a gente faz de muitas coisas que eu tive na vida, inclusive no exército e tudo mais, eu sempre tive bastante dificuldade que eu consegui dar a volta por cima, então eu acho que tá tudo na mente. Conseguiu domar o teu dragão. Eu acho que a gente tá no caminho de querer domar, eu acho que já é o bom princípio para melhorar as coisas. Tá bom, muito obrigada. Gente, agradeço, Pablo, a você e os seus alunos, professor Marlon, professora Lodonha, muito obrigada. A você que está em casa, quer conhecer um pouco mais das produções aqui da TV da Universidade de Caxias do Sul? Então acesse aí o nosso site, você vai conhecer os outros redes de olhares também que a gente produz aqui na TV da Universidade e pode participar conosco, também interagir. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui e a gente vai conferir um pouco mais da aula do professor Pablo de Tai Chi Chuan. Com vocês.
forgot.